Alpa Jornalismo apresenta O que não te contaram sobre impacto. Apresentado pelo colunista Fábio Deboni, a série traz empreendedores num bate-papo descontraído sobre suas trajetórias, negócios, além dos bastidores do ecossistema de impacto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está acompanhando a nossa série AlpaCast, o que não te contaram sobre impacto. Nesse nosso 10º episódio, uma convidada super especial. Eu tenho a honra de estar aqui com a Carol Pimenta, sócia e cofundadora, diretora de operações e projetos da Maneje Bem. Carol, dá um alô aí para quem está nos ouvindo. Bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo também. Eu sou a Carol, como o Fábio falou, sócia cofundadora da Maneje Bem. Atualmente diretora de operações e de projetos, então eu que fico ali no dia a dia da entrega dos nossos projetos, de como que as coisas vão acontecer. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Passei muito tempo na minha vida dentro da academia, assim, posso dizer que eu tenho uma essência bem grande na pesquisa, assim, Sou essencialmente uma pesquisadora. Apesar de não estar dentro de um laboratório, como eu ficava anteriormente, que trabalhava mais especificamente com doenças e pragas vegetais, controle alternativo de doenças e pragas vegetais. Então, eu sempre tive um pezinho, assim, na parte social, coisa de impacto ambiental, Sempre trabalhei com isso. Então, apesar de eu não estar dentro de um laboratório hoje, dentro da universidade, eu estou dentro de um grande laboratório, que são as fazendas e unidades de produção familiar que a Maneje Bem trabalha hoje, Eu estava aqui, antes de começar a gravar, brincando aqui com a Carol, que nós somos colegas de profissão, embora eu seja um engenheiro agrônomo não praticante, mas muito legal. Carol, deixa eu já, então, você já contou um pouco da tua trajetória, e eu queria que você apresentasse para quem está nos ouvindo, e eu sempre brinco, se você fosse contar para sua avó o que é a Maneje Bem, assim, como é que se apresentaria a empresa? Bom, a Maneje Bem, ela é uma empresa de impacto social, antes de qualquer coisa, Nosso grande objetivo é levar desenvolvimento para comunidades rurais familiares. Então, a gente trabalha com aquele pequeno produtor. E como que a gente faz esse desenvolvimento rural, Através da tecnologia. Então, a gente trabalha num processo de transformação digital, onde a gente tem a intenção de conectar o agricultor a uma assistência técnica agrícola de qualidade. Então, para quem não sabe, assistência técnica é um processo extremamente importante para a agricultura, onde o agrônomo, o técnico, o veterinário e tudo mais, ele dá conselhos, de manejos, enfim, como ele manejar, como ele administrar a produção dele, a propriedade, e entre outras dicas relacionadas a isso. Ele auxilia esse produtor. Então, a gente faz essa conexão do agricultor familiar com o técnico através da tecnologia. Então, a gente tem o Maneje Chat, que conecta, coleta informações desse produtor. Então, através de uma conversa de um chat muito simples com o produtor, eu consigo saber quais são as problemáticas que ele tem no campo, qual é o tipo de potencialidade daquele agricultor e como eu posso ajudá-lo. Então, a gente tem esse segundo passo, que é o coletar e informar esse agricultor. E assim, com essas informações que nós coletamos via o Maneje Chat, que é o nosso produto, a gente tem munição para planejar. Então, eu observo os dados, eu observo o que o agricultor tem de potencialidade e problemáticas e planejo uma ação com ele. Então, eu digo para ele o que ele tem que fazer, os caminhos, as possibilidades de caminhos que ele tem, que ele pode seguir, e dessa maneira, ele acaba se desenvolvendo automaticamente. Como que é esse desenvolvimento? Produzindo mais, produzindo de uma forma melhor, conectando esse agricultor com novas possibilidades de mercado, que uma vez que eu desenvolvo um agricultor, deixo ele forte, produzindo mais e melhor, automaticamente ele tem mais indústrias interessadas, mais compradores interessados. Então, diretamente, para falar bem a verdade, a gente acaba impactando na renda desse agricultor e na qualidade de vida dele. Então, esse é o resumo da Maneje Bem. É uma empresa que desenvolve a agricultura familiar como um todo. Nossa, genial. Para quem não é muito chegado na questão agrícola no Brasil, dá um tweet aí para quem está ouvindo, o que vocês consideram como pequeno agricultor? O pequeno produtor, o agricultor familiar, que é o que a gente trabalha mais especificamente, é aquele que conta com a mão de obra da família. Então, ele tem ele tem normalmente 4 módulos fiscais, que significa, dependendo do estado, aqui em Santa Catarina, por exemplo, um módulo fiscal são 12 hectares. Então, ele não pode ter mais ali do que 46 hectares de terra, e essa terra ela tem que ser administrada e manejada com a mão de obra
fora da família. Então, ele não é um agricultor patronal, né, que é aquele que tem funcionário. Não, ele é um pequeno produtor mesmo. Muitas vezes, esses pequenos produtores, eles nem se veem como se fosse uma profissão deles, assim, né? Eles são produtores na essência, né? Para falar bem a verdade, assim, né, além de ser agricultores familiares, a grande maioria dos produtores que a gente trabalha não chega a ter aí 2 hectares, né, 4 hectares. Então, assim, não chega nem um módulo fiscal. Nossa, são micros, né? E independente da cultura que eles têm, tem de tudo ali. Isso. O agricultor familiar, ele tem essa característica também bem importante, né? Que geralmente ele não trabalha com uma única cultura, um único cultivo, então ele trabalha com policultivos, né? Então, muitas vezes, numa mesma propriedade, ele vai ter ali 20 tipos de plantas, de cultivos diferentes, né? Então, essa é uma característica bem forte. Claro que tem, assim, aquela cultura que vai ser mais forte, que tem, né, mais influência na renda dele, porém, ele acaba plantando de tudo um pouco, né? Seja para alimentação dele ou para troca entre as famílias que moram ao redor. Não, perfeito, acho que ficou claro. E aí eu vou avançar para o nosso próximo bloco e a gente vai entrar em várias questões relativas ao desafio que vocês lidam, ao negócio que vocês estão. Acho que a primeira pergunta que talvez me venha aqui é quem que paga essa conta? Porque você lida com um pequeno produtor que tem um desafio, né, de financiamento. Como é que vocês lidam com isso? O produtor familiar não paga a conta. Não é ele o nosso cliente, ele é o nosso beneficiário. A gente trabalha sempre com empresas, indústrias, cooperativas que querem desenvolver projetos de responsabilidade socioambiental. Então, eles procuram a Manejo de Bem pensando assim, olha, eu quero impactar uma determinada comunidade rural, né, para eles terem, enfim, esse desenvolvimento dessa responsabilidade socioambiental. Então, são eles que pagam a conta, né? Eles nos pagam para a gente desenvolver essas comunidades. Nem sempre essa indústria consome a matéria-prima do produtor, tá? Às vezes a gente trabalha, por exemplo, agora atualmente, né, tá bem forte isso, nós estamos trabalhando com mineradoras, por exemplo. Então, elas querem desenvolver, principalmente para uso futuro das minas, né? Então, eles têm essa preocupação, já que as minas, elas têm uma influência econômica muito forte durante gerações, né? E quando tem o encerramento daquela mina, eles precisam automaticamente dar uma possibilidade de economia para aquela região, né? Econômica para aquela região. Então, eles pagam a gente para a gente desenvolver a economia agrícola na região e impactar ainda mais, né, na vida desses agricultores. Então, tem uma questão também de compensação ambiental, tem todas essas práticas, né? E muitas vezes também a gente desenvolve cadeias de fornecedores. A Ambev, por exemplo, que é um dos nossos clientes, ela paga para a gente desenvolver, ter um projeto de impacto social, obviamente, só que além disso, ela ainda compra a matéria-prima. Então, tem essas duas vertentes. A empresa que quer desenvolver, né, a comunidade, então impacto ambiental e social, enfim, naquela comunidade e comprar a matéria-prima, e tem aquelas que só querem desenvolver, né, como é o caso das mineradoras, por exemplo. E aí, deixa eu entrar num outro aspecto aqui que é relacionado a time. Vocês são sócias, são mulheres, um empreendimento majoritariamente feminino, super qualificadas, numa indústria majoritariamente masculina, em duas, que é o agro e o tech. Como que vocês lidam com esse desafio no dia a dia? Não é fácil, né? A gente passou por problemáticas bem complicadas com relação a isso e fortes, assim mesmo, porque esse preconceito, ele existe e existe diariamente. Não por parte dos produtores, tá? Isso que é o mais incrível, né? Não por parte dos produtores. Não há uma resistência com relação à nossa presença dentro das comunidades rurais. Até porque, muitas vezes, assim, principalmente aqui vamos falar de Santa Catarina, tá? As mulheres, elas têm um papel dentro da agricultura muito importante, assim, né? Muitas vezes elas estão ali, principalmente em Santa Catarina, isso é muito forte, né? Elas vão para o campo junto com o produtor e tudo mais, né? Então, a gente não tem essa barreira. Em todas as regiões do Brasil, na verdade, é bem tranquilo. Mas, quando a gente fala sobre os técnicos ou os agrônomos, onde tem um ambiente muito masculino, assim, a gente encontra uma resistência muito forte, né? Só contando, assim, uma história que aconteceu com a gente, que foi que gerou até uma revolta no dia, né? A gente estava numa feira agrícola, enfim, né? De tecnologia também, tudo embutido, assim, tecnologia e agricultura. E aí passou uma equipe de técnicos, assim, né? De agrônomos e tal, no nosso stand. E aí o cara perguntou assim para mim, tá, quem que é o responsável pelo negócio? Daí eu falei assim, não, eu sou a responsável. Dele, não, eu quero saber o dono. Quem que é o dono? Daí eu assim para ele, não, eu sou a responsável. Dele, não,
agrônomo, eu quero saber quem que é o agrônomo. Bem assim, super, né? Eu falei assim... Aí eu assim para ele assim, tu não tá entendendo que eu sou a dona e eu sou agrônoma e a responsável sou eu? Dele, ele ficou todo meio sem graça, né? E isso acontece demais, assim, é comum isso acontecer, né? De a gente conversar com a pessoa e a pessoa achar que a gente não é a dona ou que a gente não é agrônoma, que eu não posso ser agrônoma, né? Uma mulher agrônoma. Acontece muito, assim, muito, muito, muito mesmo. Isso foi a história mais leve, tá? Foi a história mais leve que eu quis contar. Não, é inacreditável, né, que a gente ainda lide com essa situação em pleno século XXI. Bom, vou adicionar mais um tijolinho nessa complexidade desse ponto que você trouxe, que é o fato de que vocês são um time majoritariamente feminino que surgiu no sul do país, em Santa Catarina. E aí, como é que vocês lidam com essa questão de não estar em São Paulo, que é o centro dos negócios no Brasil? O fato de não estar lá e ser do sul gera um desafio adicional de crescimento, de oportunidades, e como é que vocês lidam com isso? Com relação à barreira referente a não estar em São Paulo, nunca foi realmente uma problemática muito grande, tá, Fábio? Sinceramente, assim. Claro, assim, as oportunidades são muito mais evidentes lá, né? Todos os negócios que a gente fechou hoje, né, que a gente fechou até hoje, foram negócios que foram feitos lá, em São Paulo, né? Então, mas a gente sempre se fez presente lá, né? Sempre se fez presente. Inclusive, hoje, por essa necessidade, a gente tem representante lá, em São Paulo. Mas, assim, de ser realmente uma dificuldade que fosse impactar no nosso negócio, eu acredito que não. Até porque a gente está num polo aqui em Florianópolis, eu sinto, sabe, muito forte. Então, a gente teve contatos aqui que foram essenciais, assim, para o nosso desenvolvimento, né? Eu posso listar aí um número de parceiros de desenvolvimentos que a gente teve em Florianópolis que foi maravilhoso, né? O próprio Impact Hub, né? A estrutura que eles nos ofereceram no início, né? O Social Good Brasil, que foi um outro... Quem acendeu essa chama nos nossos corações como empreendedora. Então, isso tudo foi aqui, né? Foi em Florianópolis, foi em Santa Catarina. Incrível. Realmente, Floripa é um polo de inovação e também de impacto que acho que tem que ser destacado. E legal, mas você trouxe, não foi um problema, um desafio, mas ao mesmo tempo vocês tiveram que colocar representante comercial em São Paulo para poder captar essas oportunidades, lidar com isso, jogar o jogo e super interessante isso. É uma estratégia já de sobrevivência do negócio, de crescimento. Deixa eu trazer uma questão cultural. Você citou aqui alguns clientes, alguns parceiros que vocês já estão operando, né, a ferramenta, e um deles me chama a atenção, que é Maués, né, no Amazonas. Então, como é que vocês estão lidando com essa questão cultural de operar um projeto tão distante geograficamente e culturalmente, por que não? Isso traz um desafio para vocês no dia a dia? Traz demais, assim, né? E hoje ele se tornou até parte do nosso modelo de negócio, né? Porque antes era um risco que a gente tinha, uma problemática, e a gente reestruturou e consegue hoje lidar muito bem com essa situação, né? A ManageBem, ela tem representantes, a gente trabalha em diferentes regiões do Brasil, então a gente está praticamente em quase todas as regiões, tá? E em cada uma dessas regiões a gente tem um representante hoje. E além disso, assim, política da ManageBem, quando a gente entra para fazer um projeto em Maués, por exemplo, né? A gente está fazendo um trabalho no Amazonas, a gente faz as parcerias com as autoridades locais, a gente faz parceria com o governo, com a prefeitura, a gente faz parceria com ONGs, né? Essa questão de fazer parceria com ONGs é bem importante para a gente, e a contratação de um agente local, que a gente chama, né? Que ele é o nosso embaixador. E durante esse processo também, porque quando a gente faz esse projeto de desenvolvimento da agricultura, né? Da agricultura familiar, a gente coloca o agricultor como parte ativa do desenvolvimento. Então, ele faz parte ele é ativo, né? Ele está construindo conosco, ele não simplesmente recebe a nossa tecnologia, ele não simplesmente recebe as nossas sugestões, não, ele é parte ativa disso. Então, o primeiro passo, a gente faz parcerias, né, com agentes locais, enfim, ONGs e governos, faz a contratação de um agente local, que geralmente é da própria agricultura, tá, da própria comunidade, tipo, é um engenheiro agrônomo da própria comunidade, um técnico da própria comunidade, e faz parcerias com os líderes. Então, quando a gente começa a construção e o processo de transformação digital, todos eles estão trabalhando junto para que isso aconteça. Então, a gente conseguiu, dessa maneira, superar todas as barreiras, assim, praticamente todas as barreiras, né? E se fazer presente mesmo estando no Sul. Incrível, genial. Basicamente, o que a
Carol tá citando é Paulo Freire, tá? Embora a gente não possa citar esse autor ultimamente, mas é isso, né? De ser parte do processo, encarar o agricultor como um sujeito e não como um objeto onde você vai despejar tecnologia na cabeça dele. Um adendo aqui, uma provocação, Carol. O agricultor familiar que vocês vinham lidando e vem lidando em Santa Catarina, ele é muito diferente lá do de Maués? Muito, muito. Parece é um universo de diferença, assim, né? E até foi por isso que a gente começou a fazer, né, a questão do agente local. Não adianta eu, Carol, com o meu conhecimento aqui, querer falar alguma coisa para o cara lá de Maués, do Maranhão ou da Bahia, como a gente está. Não adianta, sabe? As diferenças culturais são gigantescas e as diferenças de desenvolvimento também. Então, assim, em Santa Catarina, a gente fala de uma agricultura familiar extremamente desenvolvida, né? Onde o agricultor familiar, ele se vê, assim, como se ele tivesse realmente um negócio, né? Então, ele é um cara forte. Enfim, 95% da produção familiar, da produção aqui agrícola de Santa Catarina é da agricultura familiar, né? Então, eles são bem desenvolvidos, eles têm uma estrutura bem diferenciada. E quando a gente vai para regiões muito extremas, como, por exemplo, no Maranhão, né? A gente se depara com situações de extrema pobreza. Então, de analfabetismo, de falta de tudo que vocês podem imaginar, de saúde, de alimentos, de tudo, né? Então, existe essa diferença, sim. E mesmo os mais desenvolvidos dessas regiões, né, extremas, eles ainda assim são muito diferentes de Santa Catarina, bastante, assim, né? Não só culturalmente, mas também de desenvolvimento social, assim. Carol, conta um pouco o estágio que vocês estão. Então, imagina que vocês estão numa pegada de crescimento, né? Mas, obviamente, longe de estar no Oceano Azul. Então, um pouco, como é que é esse dilema de estar numa operação onde você está em várias cidades, uma equipe crescendo? Como é que vocês estão lidando com isso na prática? É um grande desafio, assim. Eu vou te falar que a gente começou com 3, né, pessoas, e hoje a gente está liderando uma equipe interna, só nossa, assim, fora os parceiros, né, como eu te mencionei para ti, a gente está com em torno de 25 pessoas no campo, trabalhando, né, e fora os parceiros, que a gente acaba também liderando esses parceiros para que, conduzindo o trabalho deles, né, no campo. Então, é um desafio bastante grande mesmo, assim, para a gente, né, de aprendizado constante. E o mais interessante, sabe, Fábio, que apesar de a gente estar vivendo uma nova realidade agora, onde a gente tinha, sei lá, há pouco tempo atrás, 3, 4 pessoas e, de repente, esse ano a gente está com 25 fora, todos os outros técnicos e parceiros que a gente está trabalhando, né? Todas essas pessoas, elas se sentem parte da Managem de uma maneira tão profunda que a gente se tornou uma família, assim, sabe? De verdade, né? De verdade, a gente se tornou uma família. Cada participante, todos os colaboradores, todos os parceiros, eles têm um comprometimento, assim, eu não posso dizer que tem um, assim, não tem um que não tenha esse comprometimento pessoal e forte com o propósito da Managem. Isso é cultura nossa, assim, já foi natural até, né? Então, a Managem hoje, esse ano, a gente foi investida recentemente, né? Então, a gente vai aumentar ainda mais o nosso time até final do ano, né? A gente tem isso como meta. Até ano passado, a gente ainda estava com 2 clientes, assim, grandes clientes, apesar de serem grandes, era em torno de 2 clientes, né? Pagantes. E hoje a gente está aí já estourando a nossa capacidade de projetos já, né, contando aí em torno de 11 grandes indústrias, contando aí a Vale, a Gerdau, a Ambev, a Dengo Chocolates, a Cargill, enfim, grandes indústrias que estão financiando esses projetos e que nos possibilitaram estar presentes em quase todas as regiões do Brasil, sim, basicamente, né? Nossa, incrível. E primeiro, né, celebrar o investimento, acho que não é todo dia, né, que se alcança isso, acho que tem que ser celebrado. Uma pergunta aqui, se vocês fossem uma ONG, vocês acham que vocês estariam nesse mesmo lugar hoje? E por que não e por que sim? Eu gosto muito dos propósitos da ONG, a gente trabalha com ONG, tá? A gente tem parcerias esplêndidas, assim, com ONGs, porém a gente vê muito essa necessidade da recorrência, né, do lucro que a gente tem para que a gente possa reinvestir na própria empresa e ter uma saúde financeira, né? Hoje eu tenho aí perspectivas
enfim, para crescimento não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu consigo realmente impactar essas famílias sem ter a necessidade de preocupação financeira, digamos assim, né? Eu acho que essa é a grande diferença. A gente é uma empresa que prevê lucros, né, e que prevê essa estabilidade financeira sem a necessidade de estar sempre correndo atrás, que a gente vê que as ONGs, elas têm isso, né, de estar sempre correndo atrás de um investimento, sempre correndo atrás de um edital e coisas nesse sentido, sabe? Hoje, a Manage Bem, por convenção aí, por conta do crescimento que a gente está tendo, né, a gente está reinvestindo aquilo que a gente está ganhando, até porque a ideia é ganhar a escala mundial mesmo, assim, sabe? Carol, voltando às situações aí de machismo que vocês enfrentaram, imagino que ainda enfrentam, infelizmente, não só por isso, mas eventualmente outras situações que vocês passaram, em algum momento, ou é toda hora, vocês já pensaram em desistir? Nossa, assim, já, assim, porque teve situações bem fortes mesmo. Tem uma que eu não contei, mas vou contar só para vocês terem uma noção do que aconteceu, assim, né? Mais uma vez, em um ambiente de apresentação e tal, da Manage Bem, assim, numa feira, chegou também um grupo de pessoas e aí o cara pegou o nosso panfleto, olhou e leu e jogou o panfleto, assim, em cima da gente e falou assim, isso aqui só dá certo porque são 3 mulheres, porque se fosse 3 cachorros... E aí... Eu olhei para minha sócia estava chorando, começou a chorar, assim, de magoada, que ela, imagina, assim, sabe? De situação horrível. Na hora eu fiquei muito brava, assim, né? Eu queria falar com o pessoal da organização, falei, não, vou lá falar com o pessoal da organização, porque esses caras têm que sair daqui, que é um absurdo, não sei o quê. Mas acabamos não fazendo nada, porque ela me pediu muito, ela assim, Carol, calma, vamos deixar ele, já passou, sabe? Mas, e aí, nesses momentos, tu se questiona, né? Tu fala assim, nossa, que raiva, assim, que sentimento ruim, sabe? Que isso dá. Mas é um pensamento, assim, passageiro, sabe? Sempre foi passageiro. Porque desistir... Eu sempre conto, assim, falo para as pessoas, né? Que hoje pode acontecer qualquer coisa com a Manage Bem, né? A Manage Bem é só um reflexo daquilo que nós somos, do que eu e as minhas 2 sócias somos, né? A Manage Bem pode falir, pode acabar, pode acontecer qualquer coisa. Mas tem uma coisa que nunca vai acabar, é as empreendedoras que tem dentro da gente, sabe? Isso daí é uma coisa que eu nunca vou desistir, entendeu? De mim, da gente como mulher empreendedora. Vai carregar com você cada uma, né? Vai levar consigo essa veia, né? E aí eu vou voltar nesse ponto e fecho com uma última pergunta esse bloco. O ponto é, tua trajetória é uma trajetória mais de pesquisadora. E aí, que momento você caiu a ficha, assim, de, olha, eu posso também ser uma empreendedora? Nossa, foi uma coisa muito louca, assim, né? Eu sempre tive, mesmo sendo pesquisadora, desde criança, assim, desde sempre, essa veia da coisa social, né? Se eu te contar a minha história de vida, assim, tu vai ver que em vários momentos eu estou envolvida com alguma ação social, toda a vida, né? Até dentro da pesquisa eu tentei buscar isso para dentro de mim, né? Mas teve um período na universidade onde a gente estava, assim, passando um corte de verba, sem dinheiro, aquela coisa toda, e a gente desesperado, porque não tinha como continuar a pesquisa. Bom, todo mundo está sabendo dessas histórias aí, né? Aí a gente resolveu procurar editais e tal, daí um colega meu falou assim, nossa, Carol, olha só que bacana, tem esse edital do Social Good Brasil, eu acho que a gente pode se inscrever. De repente, a gente cria uma plataforma onde a gente pega todas essas receitas aí que vocês estão criando, porque eu fazia receitinha, tipo, para aplicar para controlar doenças e pragas de dentro da própria propriedade, né? Então, pega aqui um chá de não sei o quê, aplica com isso, mistura com aquilo e controla tal doença. De repente, a gente faz uma plataforma para divulgar para todos os agricultores do Brasil, não sei o quê. E começou assim. Aí eu me inscrevi e comecei a participar, mas tudo isso era para pensar assim, a gente faz essa plataforma, a gente ganha um dinheirinho aí de 20 mil reais, que acho que era o prêmio na época, e a gente consegue fazer um pouquinho da nossa pesquisa e tal. Era assim, essa era essa ideia. E aí eu entrei no programa, gente, foi transformador, assim, é uma coisa que foi um caminho sem volta, assim, sabe? Me despertou um amor muito grande pelo que eu poderia fazer para o mundo, assim, sabe? Então, foi mais do que me despertar como empreendedora, mas como uma empreendedora de impacto social. Eu não quero ser só empreendedora, não é só isso, é o potencial que eu tenho, eu e as minhas sócias que estavam junto comigo, de impactar as pessoas, o mundo. E, ao mesmo tempo, isso ser um negócio, né? Nossa, genial. E para quem está ouvindo a gente, que é de instituto, fundação, de empresa,
empresa para perceber a relevância que tem programas como esse. Às vezes você não dá bola, né? Mas é dali que vem, eu brinco com a linguagem futebolística, é a categoria de base do futebol, é daí que vem novos players que se descobrem às vezes, e aí ela largou a pesquisa e hoje está aqui empreendendo um negócio que está crescendo e está gerando impacto no Brasil inteiro. Acho que incrível, é um exemplo super didático. Para fechar esse bloco, Carol, o papo tá incrível. Divide conosco aqui, quem tá ouvindo, um perrengue. Você já contou alguns, mas seleciona um, assim, para ser didático com todo mundo. Um perrengue, assim, bem perrengue mesmo, assim, pensando... fora atolamentos, assim, né, do interior do Brasil, isso aí, nossa senhora, quem é agrônomo sabe, todo mundo já atolou um dia na vida, né? Mas teve um perrengue que a gente passou e no final, eu e a Ju, a gente chorava pesado, assim, né? A gente tinha marcado um dia de campo em Magalhães de Almeida, no Maranhão, longe. Gente, pega assim, ó, vocês chegam em São Luís, pega o carro e toca 8 horas adentro. Foi a gente lá. A gente ficou num hotelzinho numa cidade próxima, e aí às 6 da manhã no outro dia a gente ia acordar para montar o dia de campo, né? Botamos no GPS, cara, o GPS nos mandou pro meio de uma duna, e esse carro atolou, e essas pessoas preocupadas com a gente, não tinha celular, não tinha sinal, não tinha, mas olha, aí dava a Ju empurrando aquele carro no meio, mas dunas, gente, dunas assim, era dunas, assim, um nível, e quando a gente subiu o morro, assim, chegou, a gente não tava vendo que era dunas do outro lado, né? Quando a gente chegou no morro e caiu, assim, o carro chegou a sentar, não tinha como fazer volta, não tinha ninguém por perto, gente, foi assim, ó, foi o pior perrengue da vida, mas no final das contas, passou um agricultor de moto, assim, uma hora, ele conseguiu ajudar a gente se desatolou. Cheguei exatamente no horário, a gente tinha saído, era 5:30 da manhã, para chegar lá às 6, né? A gente chegou às 9, que estava marcado para as 9. Cheguei exatamente às 9 da manhã, com areia que, olha, até dentro do branco do olho tinha areia. Vocês não têm noção. Aí a gente fez o nosso dia de campo. Graças a Deus, os agricultores, eu acho que eles perceberam que tinha acontecido algo, né? Então, eles organizaram tudo. A gente ia cedinho para organizar as cadeiras, varrer, botar os lanches e tal. E eles fizeram tudo. E no final do dia, eu e a Ju, a gente chorou. Com dor no braço, dor nas pernas, dor em tudo que pode imaginar. Com areia dentro da boca ainda. Nossa, que história incrível. É bom de contar agora, né? Mas, obviamente, na hora, o contexto era outro. Obrigado por dividir aqui conosco. Carol, passando para o nosso último bloco aqui, que a gente sempre encerra pedindo dicas. A primeira pergunta aqui para você é, se vocês estivessem começando hoje a Maneje Bem, com a cabeça que vocês têm hoje, com essa vivência toda, o que você faria diferente? É tão difícil essa pergunta, assim, porque eu tenho tanto amor pela história que eu passei, sabe? Pelos perrengues que eu passei, que eu acho que eu não faria nada diferente, porque eu aprendi muito. Eu aprendi tanto, assim, que eu não sei se... Claro, obviamente, né? Hoje, eu montando um negócio, eu faria completamente diferente do que eu fiz antes, né? A gente perdeu dinheiro, né? No início, a gente foi enganada, porque a gente não fez um contrato, a gente fez sociedades erradas, parcerias erradas. Nossa, aconteceu coisa pra caramba nesse sentido. Então, eu teria tomado mais cuidado nesse sentido, principalmente nas questões jurídicas, legais, né? Tudo isso eu teria pensado bem. Na questão de validação de produto, nossa, sabe? Antes de eu sair gastando dinheiro aí, ator de direito para desenvolver um produto, eu, enfim, utilizaria aquele lance de gastar pouco, errar rápido e gastar pouco, né? Então, teria prestado mais atenção nessa questão também. Só que eu valorizo esses erros, assim, né, que eu passei. Foram difíceis, né? Teve questões jurídicas que a gente passou ali por ter feito um contrato errado e ter pago o dinheiro adiantado para um cara. Olha só a inocência, né? A gente pagou um desenvolvedor para fazer um negócio, pagamos à vista, o cara foi embora e a gente ficou sem nada. E ele nem o contrato tinha assinado direito ainda. Então, assim, né? Óbvio que isso não foi legal, que eu teria feito diferente, mas eu valorizo isso. Eu valorizo esses erros, assim, profundamente. Graças a esses erros, vocês hoje têm essa avaliação, né? Essa bagagem. É incrível, realmente. Isso é parte da história empreendedora, né? De cada um, de cada uma. E para fechar, Carol, dicas gerais, assim, série, vídeo, filme, o que você quer compartilhar aí com quem está nos ouvindo?
Cara, tem um livro que eu acho que eu li recentemente, que eu achei muito bom, que é Um Amor Anarquista, que é de Miguel Sanches Neto, que fala um pouquinho, assim, sobre a primeira colônia anarquista aqui do Brasil, a colônia Cecília, né? E fala também um pouquinho sobre essa questão do amor anarquista, né? Então, acontece uma história de amor aí de um trisal, traz reflexões muito importantes, né, sobre a estrutura da nossa sociedade, o que a gente acredita, não só com relação ao poder, né, com relação ao que a necessidade de uma governança, enfim, de um governo, de alguém liderando, enfim, mas também essa questão dentro do próprio amor, assim, né? Então, não tem a ver especificamente com empreendedorismo ou algo nesse sentido, mas é um livro que me tocou bastante e que fez eu refletir sobre várias questões da vida mesmo, né? E do que a gente vivencia hoje. Bela dica, super bacana. Obrigado por compartilhar. E para fechar, claro, quem está ouvindo a gente, quer seguir, quer saber mais sobre a Maneje Bem, como é que acompanha o trabalho de vocês? A gente tem o nosso site, né, que é www.manegebem.com.br. Vocês podem seguir a gente também no Instagram, a gente está ali todos os dias postando. O dia a dia de trabalho da Maneje Bem é sempre postado. O LinkedIn também. Só digitar lá, @manegebem, a gente está em todas as redes possíveis que vocês podem imaginar. Facebook, Instagram, YouTube, temos um canal no YouTube também com algumas dicas, até para quem tem plantinhas em casa. A gente tem um pequeno projetinho com isso, sabe? De agricultores urbanos, assim, que querem pegar alguma receitinha, alguma coisinha. Tem lá um canal no YouTube, algumas dicas bem bacanas. Então, vocês podem fazer parte dessa família aí, consumir também os nossos conteúdos, viu? A gente tem uma comunidade, tá, gente? A comunidade Maneje Bem, que tem lá dentro do nosso site, que ela é gratuita. Então, a gente atende agricultores do Brasil gratuitamente também através desse canal, tá? Quem quiser aí ter um plantão agronômico gratuito, é só entrar lá. Só sublinhando a fala da Carol, pessoal, quem está ouvindo a gente, agricultor, não é a pessoa que tem uma samambaia lá na casa, que está meio amarelada, não é essa dica não, tá? Pode até entrar lá, mas assim, o foco delas é agricultor, né? Para quem é agrônomo lida com isso, né, Carol? Exatamente, né? Todo mundo, né? Tu vai na casa no almoço de família, sempre vem alguém com aquela violeta morta querendo que tu salve. Faz parte. Carol, mais uma vez, obrigado. Deixa aqui para você dar um alô final para quem está nos ouvindo. Achei o papo incrível. Obrigado mesmo. Quero super agradecer. Adorei conversar com vocês também. É sempre muito bom relembrar a nossa história, sabe? Falar um pouquinho da Maneje Bem. Maneje Bem costumo dizer que não é a empresa que eu criei, é o propósito de vida que eu construí, né? Ao redor de mim, ao redor da minha família e das minhas sócias também. Muito obrigada a todos, gente. Obrigado, pessoal. Então, até a próxima. Se cuidem. Esse foi o AlpaCast, terminando aqui a nossa episódio, a nossa série, o que não te contaram sobre impacto. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. AlpaCast, jornalismo de impacto em qualquer lugar. Discussões, reflexões e informações sobre o ecossistema de impacto socioambiental disponível no seu tocador favorito. Um produto Alpa, jornalismo de impacto.